Graça e paz, povo de Deus. Estão felizes? Eu já dei um sorrisão para quem está perto de você. Mostra um sorriso aí pro irmão, querido. Vai lá, né? Você sabe que isso aqui é de praxe, né? Você que está em casa, acompanhando a gente pela transmissão, seja muito abençoado também, muito bem-vindo à nossa reunião. Em nome de Jesus. Enquanto o nosso público aí, infantil, vai saindo, né? Está sendo muito precioso tudo que eles estão aprendendo, né, queridos? Eles estão aprendendo sobre identidade. Olha que coisa maravilhosa. Estão aprendendo lições muito preciosas. Eu queria dar um recadinho. A pastora Cibele começou a enfatizar, mas para você que é empreendedor, para você que tem um negócio, para você que é vendedor ambulante, para você que tem sonho de empreender, de abrir seu negócio, você que já tem uma empresa, uma MEI, uma microempresa, você já é empresário, seja industrial, não tem problema, tá bom? É para todos vocês. Após o seminário de emoções aqui, que vai acontecer no próximo fim de semana, na segunda-feira, nós vamos ter aqui uma palavra, queridos, de uma empresária, ok? De uma pessoa de muito sucesso na área empreendedora. E ela vai estar aqui trazendo uma palavra justamente para esse público. Esse público é um público-alvo nosso, tá bom? Empresários, micro, se você é gerente lá do seu negócio, é você que toma conta do seu negócio, do negócio do seu patrão, quando ele viaja, você também está convocado para estar aqui. Vai ser muito importante, tá bom? Eu creio que se você quer prosperar, você gostaria de prosperar mais no seu negócio, sim ou não? Então, se você quer entender um pouco mais, como ser mais próspero ainda no seu negócio, como investir na sua mentalidade de empreendedor, para que você se torne alguém ainda melhor, ainda mais capacitado, essa casa quer oferecer algo muito importante para você. Então, nós vamos fazer, um evento chamado Metamorfose Day, ok? Está na bio do Instagram da igreja, já o link de inscrição. Você que é empresário, é só para o pessoal da igreja, pastor? Não. Você pode convidar um empresário amigo seu, você pode divulgar o link lá, o link na bio do Instagram está lá, do evento, ok? Você pode fazer sua inscrição por lá. É um evento gratuito, queridos, é um presentão da igreja para você. Então, assim, e não é porque é de graça que você não vai valorizar, tá bom? Tem muita gente que fala assim, não, pastor, tem que cobrar pelo menos um pouco, que aí o povo valoriza. Eu acredito que você tem a mente de Cristo, né, irmão? Você, né, nem tudo que vai fazer diferença na sua vida, né, precisa custar algo para você, a nível financeiro, mas eu tenho certeza que vai te surpreender. É um presente da igreja para você nesse mês de abril, então venha. Vai ser muito especial. Eu vou estar aqui, eu quero expandir mais a minha mentalidade para que o Senhor possa me abençoar, para administrar melhor, para fazer negócios melhor, para ser uma bênção no reino de Deus. Quero te encorajar a você estar aqui, tá bom? Em nome de Jesus. Próximo dia 22/4, tá bom? É uma segunda-feira à noite. Então, começa às 19h30, anote aí na sua agenda, salva a data. Vai ser aqui na igreja mesmo, a gente espera você. Em nome de Jesus. Quem está pronto uma palavra de Deus hoje à noite? Então vamos lá, abra sua Bíblia comigo, lá no finalzinho da Bíblia, a primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João, lá pertinho do Apocalipse. 1 João capítulo 2, versos 2 a 27. Perdão, 2 a 27 não, 1 João 2, 27. 1 João capítulo 2, verso 27. O tema da nossa ministração hoje à noite é permanecendo ungido. Semana passada estivemos falando que nós somos ungidos da parte de Deus para fazer o nosso melhor. E hoje à noite o tema da palavra é permanecendo ungidos. Quantos creem que você vai permanecer com a unção que você recebeu do Senhor na semana passada? Então vamos lá, 1 João capítulo 2, verso 27. Diz assim, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Vamos ler esse versículo junto, aqui na versão que eu tenho aqui na tela. Vamos lá, por favor. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês,
e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Vamos falar com o Senhor? Feche seus olhos, por favor. Peça ao Espírito Santo que ministre esta palavra a você hoje à noite. Senhor Jesus, nós abrimos o nosso coração. Pai, lemos esta porção da Escritura, escrita, Deus, pelo apóstolo João, inspirada pelo Teu Espírito Santo, há tantos anos atrás. E cremos, Pai, que é uma palavra que é verdade, uma palavra, Deus, que é rema hoje para os nossos dias. O Senhor tem algo a ministrar ao nosso coração, por isso, nós humildemente te pedimos, Senhor, que o Senhor expanda a nossa mentalidade, o nosso raciocínio hoje à noite, dilata a nossa fé, Senhor, para compreendermos e entendermos a revelação que o Senhor tem para nós. Que não seja roubada de nenhum dos meus irmãos e irmãs aqui a revelação que o Senhor tem para essa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, apertem os cintos aí, vamos lá. Aquilo que o Senhor tem para a gente hoje. Então, como eu disse, o nosso tema está aqui, que é permanecendo ungidos. Diga comigo, permanecendo ungidos. Amém? Eu creio que o Senhor quer que você permaneça ungido. Então, semana passada nós estivemos falando, queridos, que nós somos ungidos da parte de Deus através do Espírito Santo para fazer o nosso melhor. Será que tem algum ungido aqui ainda hoje à noite? Ainda tem algum ungido? Tem alguns que não, tem alguns ungidos ainda aqui. E nós falamos sobre o primeiro sermão de Jesus, onde Jesus, ele leu em uma sinagoga o livro do profeta Isaías, que enfatiza justamente isso, que o Espírito do Senhor está sobre nós. Eu queria ler esse texto novamente com você, só para refrescar a sua memória aqui. Está em Lucas capítulo 4, 18 e 19, onde Jesus leu essa escritura e ele disse que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Só para a gente recordar rapidamente, nós vimos que o Espírito Santo, antes de Cristo vir se manifestar, ele estava apenas sobre profetas, sobre sumos sacerdotes, sobre algumas pessoas, mas hoje vimos que o Espírito Santo está derramado sobre toda a igreja. Você pode dizer um amém por isso? É uma bênção. Nós somos ungidos, somos os ungidos do Senhor nessa terra, porque o Espírito de Deus, ele habita em nosso coração, ele habita em nós. E nós vimos também que nós não somos ungidos só por ser ungidos, somos ungidos com um propósito claro da parte de Deus. Existe um propósito da unção de Deus sobre você e sobre mim. Nós somos ungidos com um propósito, e o Espírito de Deus está em cada um de nós aqui com um propósito claro, com uma missão específica. Mas uma missão que é unânime de todos nós nesses dias, é que o Senhor nos ungiu para fazermos o nosso melhor naquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, irmãos, eu creio que o Senhor tem não só Ele nos ungiu para fazermos o melhor, mas o Senhor nos ungiu para que façamos sua vontade sobre a terra. Deus tem um desejo sobre a sua vida, e Deus quer que você cumpra esse desejo. Então, queridos, na semana passada nós estivemos orando por enfermos aqui nessa casa e por doentes. E hoje nós vamos orar mais uma vez, porque eu creio que os ungidos do Senhor continuam aqui. Você crê que Deus ouve a oração de ungido? Sim ou não, irmão? Deus ouve a oração de ungido. Então hoje nós vamos orar e nós vamos proclamar libertação aos cativos em nome de Jesus. Amado, tem muita gente precisando de libertação. Existem pessoas presas a vícios, presas a doenças emocionais, pessoas que estão aprisionadas a espíritos malignos, inclusive, pessoas sofrendo opressão, pessoas sofrendo insônia, gente que não consegue dormir, só dorme à base de medicamento, pessoas que estão atormentadas na sua alma. E hoje, mais uma vez, eu creio que o Senhor vai responder a nossa oração. Você está comigo, sim ou não? Está comigo ou não? Então levanta a sua mão onde você está agora, em nome de Jesus, porque eu creio que hoje vai ser uma noite onde realidades serão mudadas para a glória de Deus. Vai lá, começa a ministrar, começa a levantar a tua voz. Eu creio que a paz vai voltar para muitos corações. Levante a sua voz e comece a declarar: Senhor, eu oro em nome de Jesus, proclamando libertação àquele que está cativo, aquela alma que está cativa, aquele homem que está cativo, aquela mulher que está cativa, aquele jovem que está aprisionado a vícios, aquela pessoa
pessoa que está aprisionada a espíritos malignos, aquela pessoa que é alvo de maldição, que está sob efeito de espíritos e de legalidades malignas, no nome de Jesus, Pai, levantamos as nossas mãos e proclamamos libertação em nome de Jesus. Vai lá, igreja, vamos lá, proclame libertação, Senhor. Vá até as casas, as famílias de Cacoal, vá, ó Deus, até aqueles lugares onde pessoas precisam demais do Senhor. Levantamos nossas mãos e, como ungidos do Senhor, levantamos a nossa voz agora e nós oramos, Senhor. Nós estamos aqui representando o reino de Deus. Onde estiver uma pessoa aflita, onde estiver um coração, ó Deus, desanimado, onde estiver alguém carregando um espírito de enfermidade agora, em nome de Jesus, nós como igreja do Senhor, como o teu Espírito está sobre nós, repreendemos isso agora, para a honra e glória do Senhor. Leva, Senhor, coloca a tua cruz entre esta pessoa e estes pecados, e estes espíritos malignos, e proclamamos libertação. Diga assim comigo: eu declaro, em nome de Jesus, libertação aos cativos da nossa cidade, das nossas famílias, da nossa parentela, em nome de Jesus. Você é ungido do Senhor e concorda? Então aplauda o Senhor agora. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Essa casa está aqui para representar o reino de Deus, irmãos. E cadê o amém? O Senhor nos ungiu para proclamar libertação. Então eu vou refrescar sua memória com algo. Os céus estão sempre esperando a tua oração. Se tem uma situação perto de você, saiba, o Senhor está só esperando a sua oração. Se tem algo errado perto de você, saiba, o Senhor está esperando a sua oração e Ele vai se manifestar em nome de Jesus. Então eu creio que as pessoas são alcançadas pela intercessão desse lugar. Eu creio que nós somos os ungidos, o Espírito do Senhor está sobre nós. Você precisa acreditar nisso, para a glória de Deus. Então, se nós somos ungidos, o Espírito Santo habita em nós, significa que o poder de Deus está ativo na igreja, irmãos. E quando a gente fala sobre isso, você precisa compreender que a presença de Deus através do Espírito Santo em nós, ela precisa ser uma verdade. A unção de Deus precisa ser uma verdade na sua vida. O poder de Deus precisa ser uma verdade na sua vida. E essa verdade, ela precisa ser conhecida, vivida e experimentada por você que tem Jesus. Se você tem Jesus, você precisa viver o poder de Deus. Se você tem Jesus, você precisa ter experiências com Deus. E diante disso que eu estou falando para você, o nosso desafio como igreja hoje, não é apenas ter uma unção, saber que o Espírito do Senhor está em nós e sobre nós, mas queridos, permanecer com a unção que o Senhor depositou sobre nós. É permanecermos ungidos, é permanecermos cheios do Espírito Santo. Isso implica em algo. Uma pessoa cheia do Senhor, cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que vai sendo transformada ao longo da sua vivência com o Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito de Deus é uma pessoa que vai tendo mudanças no seu estilo de vida. Você não é mais o mesmo que era em 2020. Você não é mais o mesmo que era em 2022. Você não é mais o mesmo que era em 2023. E você não terminará o mesmo em 2024. Porque, amados, nós entendemos que você precisa entender isso. Quanto mais nós caminharmos com Cristo, quanto mais a sua unção permanece em nós. Amém ou não amém, querido? Quanto mais eu caminho com Jesus, mais da unção dele vai permanecendo na minha vida. Mais transformados nós vamos nos tornando. Então eu quero que você preste muita atenção nesta palavra, porque o Espírito de Deus, ele habita em cada um de nós que está aqui, com uma tarefa muito clara e muito específica: gerar Cristo em nós. O Espírito de Deus, ele só está na sua vida com um propósito: gerar Cristo em você. De transformar a imagem de Cristo Jesus, gerar em nós tudo aquilo que Cristo é. E se você diz que caminha com Cristo, as transformações na sua vida serão visíveis. Se você caminha com Jesus, aquilo que você ouve, as músicas que você escuta, as palavras que você fala, os lugares dos quais você frequenta, naturalmente vão sendo mudados. O teu estilo de vida muda por causa da unção de Deus sobre você. O teu estilo, as tuas palavras mudam. O teu comportamento muda. Você pode dizer um amém por isso, querido?
Por quê, pastor? Porque quanto mais caminharmos com Cristo, mais parecidos com Cristo nos tornamos. Então, amados, um exemplo disso, muito claro, como as pessoas são transformadas por caminharem com Jesus, são os próprios discípulos de Jesus. Mas um me chama muita atenção, que é o apóstolo qual nós lemos, uma das suas epístolas, o apóstolo João. O apóstolo João foi um dos 12 chamados para caminhar com Jesus, para ser discípulo de Jesus, para aprender com Jesus. E João era um homem que ele tinha um apelido. Ele e o irmão dele tinham apelidos que eram os filhos do trovão. Será que esse povo era brabo, sim ou não, irmãos? Se falasse, der um apelido para você, falasse, esse aqui é o trovão, será que ele é fraquinho, será que ele é mansinho, ou será que ele é meio brabo? O que você acha, meu? Filho do trovão, olha só, os caras eram audaciosos. O João era um homem, gente, vingativo, sangue no olho, exclusivista. O cara não era fácil. E um dia Jesus e seus discípulos, eles estavam indo para Jerusalém, né, no ministério de Jesus, e eles tinham que passar pela cidade de Samaria. E vocês já sabem que samaritano não cheirava muito os judeus. Eles tinham uma rixa lá, religiosa. E os samaritanos não deixaram Jesus e seus discípulos passar por Samaria. Pois é. O João, esse que vos fala aqui nessa epístola, ele ficou nervoso. E o João fez uma proposta para Jesus, que eu tenho até que mostrar para vocês. Lucas capítulo 9, verso 54. Olha o João, o que o apóstolo Jesus fez. E vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para consumir essa raça de miserável aqui? É o discípulo de Jesus, irmão. Já pensou? A pessoa fala assim, vamos colocar nos nossos dias, que está bem educadinho escrito. Ele fala assim, ô Jesus, ô raça de desgraçado, de miserável, o que eles estão pensando que é? Está aqui o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado, está aqui o Cristo Jesus, o Filho de Deus. Senhor, deixa nós orar para descer fogo do céu, para matar esses miseráveis, tudo. O que eles estão pensando? Irmão, eu acho que eu ia fazer igual o João um tempo atrás, né? Aleluia. Esse aqui, quem que era esse que estava querendo matar todo mundo, gente? Descer fogo do céu. Ainda queria que Deus fosse cúmplice, né? Que Deus, o fogo ia vir da onde, né? Que Deus matasse eles, né? Então, olha só que maravilha, né? Ele não queria ficar sozinho nessa não, né? Esse era o apóstolo João. Olha só. E agora, irmão, dá uma olhadinha se tem alguém que você conhece nesse salão, assim, que você conhece, como é que ele era, né? Você está lembrando? Dá uma olhadinha assim para ele de rabinho, assim, você mudou, né, irmão? Não era fácil não, hein, meu filho? Quando a gente caminha com Jesus, a gente vai se tornando semelhante a Jesus, gente. Glória a Deus, que a gente muda, e de tanto andar com Jesus, o coração de Jesus foi sendo transferido para João. De tanto caminhar com Jesus, os valores de Jesus foram penetrando no interior do João, a ponto de hoje, gente, o apóstolo João ser conhecido e ser eternizado pela escritura bíblica e pela história como o apóstolo do amor. O cara que queria que o fogo pegasse todo mundo, agora é o apóstolo do amor. É conhecido assim, seremos... Gente, olha que maravilha. Irmãos, vale a pena caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus muda a gente. Caminhar com Jesus é muito especial. Sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Ouça bem o que eu estou te falando. Ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo vai fazer de você uma pessoa muito melhor, uma pessoa incrível, em nome de Jesus. Você, quando é cheio do Espírito Santo, você é um homem muito melhor. Quando você, mulher, é cheia do Espírito Santo, você é uma pessoa muito melhor. Filhos, quando vocês são cheios do Espírito Santo, vocês são notáveis e incríveis. Vale a pena ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, a gente precisa entender isso. Olha a sua volta hoje. Quanta gente bonita e arrumada tem aí pertinho de você. Não é? Gente cheirosa, gente passou perfuminho, gente pôs uma camisa arrumadinha, né? Gente que está aí, né, queridos? Tão lindo aí pertinho de você. Mas muitos dos que estão aqui, ouvindo a gente, estando aqui cultuando hoje à noite, muitos aqui, queridos, eram para ser bêbados, largados por aí se o Espírito de Deus não tivesse resgatado eles. Começar do pastor Pedro, que está aqui, ó, ex-cachaceiro. Irmãos, tão precioso isso. Era para irmãos que estão aqui hoje à noite estarem talvez mortos,
porque eram drogados, invertebrados, irmãos, o negócio era feio, drogados. Outros que estão aqui olhando, tranquilos, sorridentes, eram para estar falidos, porque chegaram com a situação financeira toda arrebentada. Outros casaizinhos que estão aí, cheios de amor para dar hoje, meus irmãos, eles estariam com certeza divorciados, se não fosse o Espírito Santo de Deus. Estariam divorciados e talvez no terceiro casamento ainda, e olha lá, né, com certeza, mas ninguém está aqui dessa forma, estão aqui belos, formosos, melhores do que eram e ungidos do Senhor, graças a Deus. Que você pode agradecer ao Espírito Santo pela vida desse irmão cheiroso, bonito, alinhado, que está aí perto de você? Você pode agradecer, fala para ele: ô irmão, Deus abençoe sua vida, você está bonitão hoje, hein? Você está cheio de fé, você é muito diferente. Aproveita, dá uma bitoquinha na esposa, você é uma bênção na minha vida, mulher de Deus. Eita glória, né? Eita, é uma bênção, irmãos. Então, a unção que nós falamos na semana passada, que veio sobre os discípulos, aquela unção que veio sobre eles lá em Jerusalém, que trouxe ousadia para eles, que trouxe coragem, que os encheu de conhecimento, que encheu eles de poder, de revelação. Essa unção que nós estamos falando, esta unção que eles receberam lá naquele dia, permaneceu sobre a vida deles durante toda a vida deles. Preste atenção nisso. Aquilo que eles receberam do alto, foram cheios do Espírito Santo, não saiu no dia seguinte, na manhã seguinte, no mês seguinte. O Espírito de Deus, a unção de Deus sobre eles, permaneceu sobre eles durante toda a vida deles. E por que isso é importante, queridos? Porque o apóstolo João, ele escreveu isso para nós. 1 João 2,27, a parte A que nós lemos: quanto a vocês, a unção que receberam dele, ela permanece em vocês. Irmão, você pode falar isso para alguém? A unção que você recebeu permanece em você. A unção que você recebeu permanece em você. Eu profetizo sobre a sua vida hoje à noite, em nome de Jesus, que a unção que já foi derramada sobre você, permanecerá sobre a sua vida. A palavra de Deus não vai ser roubada da tua vida, da tua casa, dos teus filhos, em nome de Jesus. A tua fé não vai ser confundida com enganos e utopias do diabo. Nós iremos permanecer debaixo da unção que nós recebemos dele, em nome de Jesus. Você pode dar um amém ao Senhor? Tem alguém que acredita nisso? Vamos dar um aplauso a Jesus. Irmãos, valorize a unção de Deus que está sobre você. Valorize os ambientes onde a unção de Deus se manifesta. Preste muita atenção, porque eu preciso valorizar muito a casa de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia ressalta várias vezes. Sabe onde Deus mais se manifesta? Onde os filhos dele estão reunidos. É o lugar onde Deus mais se manifesta, onde os filhos dele estão reunidos. Eu escrevi alguns textos aqui, eu nem coloquei lá para eles, fiquem em paz aí. Atos 4:31 diz assim, rapidinho: que tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos que estavam lá ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 2, de 1 a 4, diz que todos eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 8, de 14 a 17, diz que os discípulos foram orar por pessoas que nem conheciam a Cristo ainda, e elas receberam Cristo e já foram cheias do Espírito Santo. Em Atos 10:44 diz que enquanto eles ouviam, as pessoas ouviam a pregação, elas foram cheias do Espírito Santo. Eu profetizo que hoje à noite, enquanto você ouve essa palavra, você vai ser cheio de uma unção diferente do Espírito Santo, em nome de Jesus. E se tem alguma coisa te impedindo, te reprimindo, te intimidando e te irritando de ouvir sobre a unção de Deus, nós já repreendemos isso agora. Em nome de Cristo Jesus, todos aqui serão cheios do Espírito de Deus hoje. Todos, em nome de Jesus. Mas eu creio que o foco daquilo que Deus quer ministrar a você, que você leve para a tua casa nessa semana, é que Ele não quer apenas que você saiba que é ungido, porque você já sabe. Ele não quer apenas que nós manifestemos essa unção quando nós estamos aqui juntos. Porque quando nós estamos aqui juntos é facinho, irmão. Isso aqui é um barril de pobre, é só jogar uma faísquinha que a unção explode aqui no nosso meio. É assim ou não é, irmão? É. Tem uns irmãos aí que já começam assim, né? Queridos, mas o Senhor quer que nós permaneçamos fluindo nesta unção, além dessas paredes aqui.
Abra muito seu coração para aquilo que o Senhor quer falar, porque a unção do Espírito de Deus, ela não vem e vai embora da tua vida, ela vem e permanece sobre você. Então aquela unção que um dia te fez orar, profetizar, falar em línguas, ter visões, ter sonhos, ser edificado, essa mesma unção permanece sobre você. Esta unção permanece em nós. E eu quero voltar em um dos personagens da semana passada, gente, para conversar com vocês, para enfatizar aquilo que o Senhor quer que seja o seu foco hoje à noite, de permanecer ungido na presença de Deus. Êxodo capítulo 35. Eu quero voltar num dos personagens que eu citei semana passada, porque merece a atenção da gente. Êxodo 35, de 30 a 31. E a gente vai falar sobre esse personagem de novo, Bezalel. E disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. E fez o que com ele, gente? Leia comigo. E o encheu, dando-lhe destreza, habilidade e plena. Olha para cá. Este homem, diz a Bíblia, que foi cheio do Espírito Santo. E quando ele foi cheio do Espírito Santo, este homem, o que foi que ele recebeu, gente? Destreza, habilidade e capacidade. Olha aqui. O que alguém que é cheio do Espírito Santo recebe? O nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Se o Espírito de Deus trouxe isso sobre Bezalel, o Espírito de Deus está trazendo a mesma coisa sobre mim e sobre você hoje à noite. Então preste atenção, o que alguém cheio do Espírito Santo recebe? Leia comigo: destreza, habilidade e capacidade. Alguns não entenderam. Quem é cheio do Espírito, tem alguém ungido aqui? Tem alguém? Aquele que é ungido pelo Senhor recebe o que do Espírito Santo? Destreza, habilidade e capacidade. Para que esse homem recebeu isso? No caso dele, olha só o que a Bíblia diz, Êxodo 35, 32 a 35. Ele recebeu essa destreza, capacidade e habilidade para quê? Para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Para que mais? Para talhar e lapidar pedras, entalhar madeira, para todo tipo de obra artesanal. Versículo 34. E concedeu a ele, tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar outros. Eita glória, preste bem atenção. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho, fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e como tecelões. Eram capazes para projetar e executar o quê? Eram capazes para projetar e executar qualquer trabalho. Escute bem isso aqui que eu vou dizer para você hoje à noite. Ser cheio do Espírito Santo, muitos acham que são tarefas apenas espirituais do sacro e do culto. Muitas pessoas acreditam que ser cheio do Espírito Santo, querido, e eu quero que você ouça, aí não está dizendo que ele foi cheio do Espírito Santo para pregar, que ele foi cheio do Espírito Santo para tocar, que ele foi cheio do Espírito Santo para cantar, que ele foi cheio do Espírito Santo para profetizar, ou foi cheio do Espírito Santo para orar pelos outros. Não é isso que o texto está dizendo. A Bíblia está dizendo mais. A Bíblia diz que eles receberam habilidade, capacidade, destreza para fazer qualquer tipo de trabalho. E o Espírito Santo quer falar com você que quem é cheio do Espírito Santo não é só aquele que prega, aquele que canta, aquele que ora, aquele que profetiza. Não, quem é cheio do Espírito Santo é aquele que corta cabelo, é aquele que sabe fazer barba. Quem é cheio do Espírito Santo é aquele que é professor, é aquele que sabe ensinar alguém a fazer alguma coisa. Quem é cheio do Espírito Santo é aquele que vende medicamento, é aquele também que manipula receitas. Não sei se tem alguém que está pegando. Quem é cheio do Espírito Santo também conserta carro, também atende no hospital, também sabe aplicar injeção, também sabe fazer cirurgia. Quem é cheio do Espírito Santo sabe tirar foto. Quem é cheio do Espírito Santo constrói casa. Você sabia disso? Quem é cheio do Espírito Santo
Santo. O Espírito de Deus te enche de capacidade, destreza, habilidade, sabe para quê? Para você ser engenheiro, ser cheio do Espírito Santo, é para você ser médico, é para você ser contador, para você ser eletricista, para você ser advogado, cheio do Espírito Santo, é para você ser motorista, é para você ser professor. Que alguém cheio do Espírito Santo é uma secretária do lar, é alguém que sabe fazer um bom café, é alguém que sabe costurar numa máquina, é alguém que sabe fazer um bolo. Ser cheio do Espírito Santo é transbordar no domingo aquilo que nós recebemos aqui. Ei, meu irmão, ser cheio do Espírito Santo é transbordar do domingo para segunda. Ser cheio do Espírito Santo é transbordar do domingo para segunda. Pega na mão de alguém e fala: você vai transbordar essa semana, em nome de Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é transbordar do domingo para segunda. É ter uma atividade onde a presença de Deus está com você. A presença de Deus está com você. Oh, glória! Essa noite você está aqui para Deus te encher, meu irmão, com capacidade, destreza e habilidade, porque amanhã, quando você estiver no teu trabalho, tenha certeza de uma coisa: é para você transbordar, porque a unção dele permanece sobre a sua vida. A unção do Senhor permanece, em nome de Jesus. Os advogados que estão aqui, o negócio vai pegar hoje, mas o advogado que está aqui, ele está lá fazendo a petiçãozinha, e ele vai começar a fazer a petição, mas sabe o que vai acontecer? A unção que permanece nele vai começar a tomar as mãos dele, vai começar a tomar a mente dele, ele vai começar a ter uma linha de raciocínio que não é natural, mas é sobrenatural, e em nome de Jesus você não vai mais perder petições, mas você vai escrever de forma incrível, porque está além daquilo que está na sua mente. Você vai começar a atender um paciente, doutor, e você nem sabe o diagnóstico, mas sem você saber como, o Espírito de Deus vai te dar uma palavra, vai te lembrar daquela medicação, vai abençoar você. Você vai ser alguém recordista de pacientes sarados, curados. Pessoas que cruzam o seu caminho não cruzaram apenas com o médico, cruzaram com o ungido do Deus vivo. Meu irmão, você vai começar a fazer uma venda, você é vendedor, você vai começar a fazer uma venda sabendo que você permanece ungido, e a hora que você vai vender, o Espírito Santo vai te dar ideia, ele vai te revelar o que você precisa oferecer, ele vai te falar, dá desconto, não dá, ele vai te falar, não venda que é caloteiro. O Espírito de Deus vai estar sobre a sua vida, eu creio nisso. O Espírito Santo, você precisa saber de uma coisa: você permanece ungido, irmão, você não está sozinho fazendo as coisas ordinárias que Deus te mandou fazer. Você não está sozinho, o Espírito Santo vai estar lá te dando habilidade. Não vai ser só o seu conhecimento adquirido na faculdade, o seu conhecimento adquirido na escola, o seu conhecimento adquirido na prática daquela profissão. Não, mas o Espírito Santo vai te encher com habilidade e capacidade sobrenatural. É para quem recebe, é para quem recebe. Irmão Luiz, glória a Deus. Para o pedreiro, o senhor não vai só esticar uma linha de um canto para o outro e vai assentar tijolos, não. O senhor não vai só alinhar tijolos, o senhor vai começar a alinhar o processo de uma obra, o senhor vai alinhar, você vai colocar tijolos cheios do Espírito Santo, irmão. E sabe o que vai acontecer? Vai economizar material. Aleluia, ele é o nosso pedreiro. Ele vai economizar material. Vai economizar material, o reboco vai dar fininho, vai ser uma benção, vai ficar uma obra bonita desde a fundação, irmão. Sabe por quê? Não é só um pedreiro assentando tijolos no canteiro de obra, é um ungido do Senhor que permanece ungido para fazer o que Deus mandou ele fazer. Então, meu querido, preste atenção, vai ser o Espírito Santo guiando você. Meu Deus do céu. Você é professor, você vai ensinar como nunca. Você é engenheiro, você vai construir como nunca. Você é esteticista, aquela mulherada que cai na tua frente vai sair mais bonita do que nunca, meu irmão. Eita glória! Você vai ver só que bênção. Hein, Brito, você nem começou a fazer as facas bonitas ainda. Você vai ver como é que o Espírito de Deus vai tomar a sua vida. Vai ser só uma faca, não vai ser verdadeiras obras de arte. Sabe por quê, irmão? Porque, Claudião, você vai estar lá dirigindo, não é só um volante, não é só um carro, não é só um caminhão. Sabe o que é aquilo? Você é instrumento do Deus vivo que permanece ungido. Ninguém vai dirigir como você, ninguém vai manobrar como você. Todo mundo vai querer aprender com aquele que é ungido do Senhor. Meu irmão, a gente precisa entender isso. A unção que recebemos dele permanece em nós.
Ah, meu Deus do céu, entenda isso. Ele vai manifestar essa unção lá na escola. Você vai aprender de uma forma mais rápida. Você vai memorizar de uma forma mais rápida. Lá na faculdade você vai ser o primeiro da turma. Sabe por quê? Porque a unção dele permanece em você, meu irmão. Lá na loja, você vai ser o melhor vendedor. Você vai ser o funcionário do mês. Lá no setor público, lá na oficina, lá na clínica, lá no escritório. Tenha certeza, gente cheia do Espírito Santo vai manifestar a unção de Deus lá. Ai, Jesus amado. Os estudiosos da Bíblia, eles falam que Bezalel, né, querido, foi o primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho umas controvérsias, mas então vou falar que foram os estudiosos. Tá? Os estudiosos da Bíblia dizem que Bezalel foi o primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo desse jeito. Foi o primeiro. Ele foi o primeiro a receber uma capacitação sobrenatural. E o que me chama a atenção nisso aqui na vida de Bezalel? Que o Espírito Santo, eu vou repetir, não veio sobre esta pessoa para ele cantar. Não veio sobre ele para ele pregar. Não veio sobre ele para ele profetizar. Mas foi com o objetivo de dar a alguém capacidade, destreza e habilidade. Meu irmão, guarda isso. Olha o que esse homem podia fazer. Ele podia costurar, ele podia entalhar, ele podia cortar, ele podia polir, ele podia fazer qualquer coisa. E qualquer coisa que ele fizesse, diz a Bíblia, seria extraordinário. Ah, meu irmão, dá uma olhadinha para quem está perto, você fala, é com você essa palavra, meu irmão. Você é mais extraordinário do que imagina. Eu profetizo em nome de Jesus que vai acontecer alguma coisa com você nesse lugar hoje à noite, meu irmão. Vai acontecer alguma coisa a partir de hoje, porque o Espírito Santo está te enchendo de capacidade, destreza e habilidade. É só para quem recebe, para quem fica assim não vai acontecer não. Se você recebe, fala, é meu, em nome de Jesus. Sabe, irmão, eu creio... Ah, meu Deus, eu preciso falar. Maria, ninguém vai fazer bolo com você mais. Eita, glória. Cadê a Ju? Eu vi a Ju por aí também. Ju, ninguém vai fazer esse negócio com você, esses doces aí, minha irmã. Eita, glória. Minha irmã, você vai fazer aquele cafezinho que o maridão vai falar, meu pai do céu. O que aconteceu com essa esposa minha? E você vai falar, destreza, capacidade, habilidade, porque a unção do Espírito permanece na minha vida. Ah, minha irmã, você vai fazer aquele ovo lá que o cara vai falar, mas rapaz, que ovo maravilhoso, eita glória. Ninguém vai fazer comida com você, ninguém vai conseguir atender tão bem quanto você, meu irmão, em nome de Jesus. Vai tomando posse, que ninguém vai ter tanta excelência na mão de obra quanto você. Ninguém vai dar treinamento com você, meu filho. Já pensou nisso, irmão? É possível? Não, não é possível. É a realidade do céu sobre a sua vida. Desde que você tome posse de que o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. Então, eu preciso permanecer assim. Deus quer encher a tua mente e o teu coração. Mas Ele, sim, Ele quer te encher de unção, quer te encher de experiências com Deus, mas Ele quer te encher de conhecimento, habilidade, capacidade também. Irmãos, por que eu estou falando isso com ênfase? Porque durante toda a minha vida, eu vi a igreja fazendo uma diferença entre o que é ser... Eu estou nesse negócio desde criança. Eu nunca vi os meus pastores, os meus líderes abrirem um horizonte, expandirem a nossa mente para entender diferente. Sabe, irmãos, eu sempre vi a igreja fazendo uma diferença entre a igreja e o secular. Entre o que você vive aqui e o que você vai viver amanhã na segunda-feira. Entre o que é ministério e o que é profissão. Sabe, queridos? Ou seja, é como se dissesse assim, você precisa ser espiritual para cultuar a Deus. Você precisa ser espiritual para adorar a Deus. Você precisa ser espiritual para profetizar e para orar. Ok? Você, para realizar qualquer coisa na igreja, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu concordo, você precisa mesmo. Mas para encarar o dia a dia lá fora, muitas vezes é dito assim que você não pode misturar as coisas. Porque não tem nada de espiritual em fazer um café. Porque não tem nada de espiritual em assentar um bloco de tijolo. Porque não tem nada de espiritual em dirigir um caminhão. Por quê? Não, porque não tem nada de espiritual naquilo que você faz profissionalmente. Mas hoje o Espírito Santo quer destruir essa narrativa errada.
quer destruir isso em nome de Jesus, porque o avivamento de domingo, ele vai acompanhar o ungido do Senhor na segunda, na terça, na quarta, na quinta, terça, ele vai acompanhar, meu irmão. Tudo que você faz pela graça de Deus, faz pela unção de Deus. Então você precisa entender que tudo que você faz vai ter a unção de Deus, porque a unção de Deus permanece em você. Ela permanece, então preste atenção, está sobre nós a graça de Deus, recebe aí, está sobre nós a destreza, está sobre nós a capacidade, está sobre nós a sabedoria do Espírito Santo, você e tudo que você faz são para a glória de Deus. Meu irmão, e se há na cabeça de alguém aqui dizendo, não tem nada de espiritual que eu faço durante a semana, esse muro é derrubado, essa narrativa é derrubada em nome de Jesus, porque tudo que te vier às mãos para fazer, é dado pelo Espírito Santo para você fazer, é propósito do próprio Deus sobre a sua vida. Então é espiritual, a unção de Deus se manifestou sobre Bezalel, para cortar, para entalhar, para costurar, para polir, para serrar, e por que não se manifestará naquilo que você tem para fazer? Vai se manifestar em nome de Jesus, então levanta a tua mão em nome de Jesus, porque a unção do Senhor está sobre a sua vida. Eu profetizo, chega das mentiras do diabo, que você não pode, que você não consegue, fica com a mão levantada, chega dessa mentira do inimigo, que não é para você, em nome de Jesus, a unção que está em você para profetizar, também está em você para executar qualquer obra, a unção que está em você para falar em outras línguas, também está em você para realizar qualquer trabalho, em nome de Jesus. Quem recebe isso, irmão? Hoje o Espírito Santo te trouxe a este lugar para gerar em você uma consciência da capacidade, da destreza e da habilidade que o Espírito de Deus dá para os seus filhos. Você não é um trabalhador comum, você é ungido de Deus. Irmão, entenda isso, me ouça aqui. Não tem como você ser um cristão cheio de Deus e não ser capacitado por este Deus para realizar as coisas. Como que eu sou cheio de Deus e na hora de eu fazer um trabalho secular eu vou ficar vazio de Deus? Não tem jeito, você é cheio de Deus. Você é cheio de Deus para empreender, você é cheio de Deus para vender, você é cheio de Deus para aconselhar, você é cheio de Deus para fazer, você é cheio de Deus para tomar conta, você é cheio de Deus para criar, você é cheio de Deus para construir, você é cheio de Deus. A Bíblia diz bem claro, a unção que recebestes dele permanece em vocês. Aleluia. Vou até chamar os músicos para nós ficar mais animados, irmão. Vai começar a mensagem agora, aleluia. Enquanto eles vêm, deixa eu falar de uma pesquisa que eu fiz para você. Eu estava pesquisando a cultura da Suíça. Quem aqui quer conhecer a Suíça, irmão? Quem quer conhecer a Suíça? Quem não quer conhecer a Suíça? Quem está vivo, levanta a mão. Pelo amor de Deus, irmão, fala quem não quer. Levanta a mão, abençoado. Quem aqui quer comer um chocolatinho suíço? Aleluia. Os gordos se manifestam tudo, né? Eu estava pesquisando a cultura da Suíça, é interessante uma coisa. Que quando você fala de chocolate top, o que você pensa? Chocolate suíço. É assim ou não? Você não pensa no pé de moleque da tia da esquina, irmão. Você pensa em chocolate suíço. Irmão, quando você pensa em relógio top, quais que são os famosos, irmão? Relógio suíço. Quando você fala, irmão, em banco, de guardar aquele monte de dinheiro que você tem, que você quer tirar do Brasil, porque vai que, né? Você quer colocar num banco seguro, para onde que manda? Para um banco suíço. E eu fiquei perguntando uma coisa, gente, por que essas coisas que são tão boas têm a ver com a Suíça? Por que esse negócio tem a ver tanto com a Suíça? E eu fiquei pensando, e eu fui pesquisar a respeito, e eu entendi que essas coisas, a Suíça pegou um know-how de ser um país com uma cultura, a Suíça em si, mas começou na cidade de Genebra, de ter a cultura de uma excelência, por causa de um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que foi um político e pregador nessa cidade.
Olha só que coisa. Foi um homem chamado, os presbiterianos vão saber, João Calvino, um reformador protestante. João Calvino, ele chegou na cidade de Genebra por volta do século XVI, mais ou menos. A Bíblia e a história conta que João Calvino, esse homem, ele se torna o líder político e o líder também espiritual da cidade. Ele era um pregador, ele era um homem de Deus, ele pós-reforma. E esse homem aqui, ele tem um legado no seu governo, onde lá na cidade de Genebra ele começou a implantar uma cultura de excelência. E ele começou naquele lugar a criar esse tipo de mentalidade, de ser excelente em tudo. Havia algo dentro do Calvino que estava em uma cultura, exalava uma cultura e um propósito. Quem olhava para Calvino, via nele com muita clareza uma coisa. Quem olhava para Calvino via excelência. Quem olhava para Calvino via uma cultura de coisa bem feita, uma cultura de coisa boa, uma cultura do belo. E é interessante porque existia um chavão nos lábios de Calvino, e ele dizia assim: tudo que for feito aqui será feito para a glória de Deus. Olha, século XVI, um homem de Deus, que também foi um político. Olha só que coisa, esse era o pensamento e as ações desse homem. E com isso, ele gerou, não só na sociedade, mas se espalhou por toda a Suíça, através da época, através da fé, da educação e da formação dos profissionais, essa cultura. E enfim, na prática era assim. Calvino chegava para alguém e falava: você faz relógios? Sim, eu faço relógios. Então, relojoeiro, deixa eu te falar, a partir de hoje, todo relógio que você fizer será para a glória de Deus. Aí ele chegava para a senhorinha que fazia chocolate, falava: você faz chocolate? Sim, então todo chocolate que você fizer de hoje em diante será para a glória de Deus. Ah, você cuida de finanças? Então pode ter uma convicção: todo o dinheiro que você cuidar, que você organizar, as coisas que você administrar, vão ser para a glória de Deus de hoje em diante. E aí, com essa mentalidade, essa foi a chave que fez daquele lugar, da cidade de Genebra, no século XVI, um lugar onde Deus era glorificado em tudo que eles faziam. Preste atenção, igreja, preste atenção. Hoje a Suíça perdeu os valores de Deus, infelizmente. Estão desviados do Senhor. Mas a cultura de fazer o melhor continua na Suíça. A cultura continua sendo de fazer o melhor. Mas eu citei esse exemplo para que você entenda uma coisa: que você pode fazer história, como João Calvino fez, por causa daquele que permanece em você. Por causa do Espírito de Deus que estava num homem, a cultura de excelência foi para toda uma cidade e se expandiu para todo um país. Preste bem atenção: por causa da unção que permanece em você, Deus pode realizar coisas maravilhosas na nossa geração. Isso não é história de quem deu certo lá atrás, é a realidade de quem tem o Espírito de Deus hoje. Ah, meu irmão, deixa isso entrar em você em nome de Jesus. E para isso você precisa decidir. Olhe bem para cá, que a partir de hoje, tudo que você fizer será para a glória de Deus. Ah, meu irmão, que tudo que você empreender será para a glória de Deus. Tudo que as tuas mãos produzirem será para a glória de Deus. Será que alguém tem coragem de falar isso aqui? Falar assim: o que minhas mãos fizerem será para a glória de Deus. O que minha mente idealizar será para a glória de Deus. Tudo aquilo que o Senhor me trouxer as mãos para fazer, eu farei para a glória de Deus. Tudo que você liderar será para a glória de Deus. Tudo que você produzir será para a glória de Deus. Tudo que você empreender será para a glória de Deus. A consciência naquilo, a consciência de Deus, a excelência naquilo que você faz, promove a glória de Deus. Ah, meu irmão, preste atenção: a excelência naquilo que você executa glorifica a Deus. A excelência naquilo que você empreende glorifica a Deus. Está em você. Ei, meu irmão, não vai chegar, está em você. Crente abençoado, está em você, porque o Espírito Santo colocou excelência em você. Você não faz o que faz por acaso, sua criatividade não é por acaso, o seu bom gosto não é por acaso. A excelência de Deus está em você, porque a unção dele permanece em vós.
Em nome de Jesus, você é ungido. Você não vai mais arrumar jeitinho. Você não vai mais amarrar de arame. Você não vai mais fazer de qualquer forma. Você não vai fazer de esculhambado. Eu profetizo que você vai glorificar a Deus em tudo que você faz. Um espírito de excelência estará sobre a sua vida. Destreza, capacidade, habilidade estão sobre você em nome de Jesus. E a coisa vai tão longe que 1 Coríntios 10:31 diz o seguinte, vai tão longe que fala assim, ó: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você vai cozinhar para a glória de Deus. Você vai lavar para a glória de Deus. Você vai limpar para a glória de Deus. Tudo que você fizer, de hoje em diante, em nome de Jesus, ungido do Deus vivo, é para a glória de Deus. Você dirige para a glória de Deus. Você, querido, cabe uma data para a glória de Deus. Você faz para a glória de Deus. Se administra para a glória de Deus. O Espírito Santo vai te ungir para o trabalho em nome de Jesus. O Espírito Santo vai te ungir para produzir como você nunca produziu. Ele vai te ungir para criar como você nunca criou antes. Em tudo Ele vai te ajudar para você fazer o seu melhor. Tem algum crente aqui? Tem algum ungido aqui? Ah, pastor. Ei, uma tarefa simples. Uma tarefa simples, quando é feita para a glória de Deus, por alguém que é ungido da parte de Deus, traz resultados extraordinários. Tarefas simples. Fala aí para quem está perto. Uma tarefa simples. É uma tarefa simples. Hã? Uma tarefa simples. Como assim, pastor? Ela tem uma proporção gigantesca. Olha aqui para mim. Davi foi apenas levar comida para os seus irmãos no campo de batalha. Davi só foi levar comida. Foi só isso. Davi foi levar comida no campo de batalha para os seus irmãos. E sabe o que aconteceu com uma tarefa simples de levar comida para os irmãos no campo de batalha? O cara saiu de lá rico, saiu de lá genro do rei, com a filha do rei prometida, e saiu também com uma bênção, queridos. Nunca mais nem ele e a família inteira ia pagar imposto. Se você não pagasse imposto, mais que bênção, irmão. Os irmãos que o leão arrancou a perna esses dias aí, hein? O leão do imposto de renda, né, irmão? Tem uns que estão andando sem o braço, uns estão andando sem a perna, uns estão andando sem a coluna, porque o leão levou. Uma frase que você fala enquanto trabalha pode mudar a vida de alguém. Você não entendeu, né? Uma frase que você fala enquanto você está trabalhando lá, irmão, naquilo que você faz todo dia, pode mudar a vida de uma pessoa. Um atendimento bem feito pode mudar a vida de alguém, meu irmão. Pode ter certeza que um gesto de generosidade pode mudar a vida de alguém para sempre. Porque não é só um gesto, não é só uma venda, não é só um trabalho. É a unção de Deus sobre a sua vida. Você não parou para imaginar o quanto uma multidão como essa aqui pode fazer, se todos nós, cheios do Espírito Santo, transbordarmos na segunda, na terça, na quarta, na quinta, a unção que permanece em nós? Ah, meu Deus do céu, eu profetizo sobre a tua vida. Sobre a tua vida vai estar uma cultura de excelência, a cultura do belo, a cultura do bem feito, a cultura do extraordinário, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas como é que isso vai acontecer? Pastor, como é que pode acontecer se eu não vejo? Porque é assim que o diabo faz. Quando vem a unção de Deus sendo ministrado, você fica assim olhando, mais uma palavrinha motivacional. Motivacional, caramba. Isso aqui é a unção de Deus sobre a sua vida. Mas eu queria o conhecimento. Vai estudar então, vai ler enciclopédia, vai lá, procura na internet. Eu não sou professor acadêmico, eu sou homem de Deus para trazer o recado de Deus para você. Então abra esse coração duro seu e preste atenção. Você fala, como é que pode acontecer isso comigo? Porque eu não vejo. Porque eu sei que você é cético. Pastor, não dá. Como é que pode acontecer se eu não tenho influência nenhuma? É só então declarar a unção de Deus. Não. Como é que pode acontecer se eu não tenho treinamento adequado? Como é que pode acontecer se eu vou, sem eu ter que pagar propina lá, pastor? Como é que eu vou fazer aqueles negócios grandiosos? Deixa eu te falar uma coisa, amados, do fundo do meu coração. Enquanto você coloca limitações diante de você,
pessoas estão sendo privadas daquilo que o Espírito de Deus colocou na sua vida. Pessoas estão sendo privadas porque não é sobre você, é sobre aqueles que serão abençoados com aquilo que você carrega. Você precisa entender que Deus te ungiu, Deus te capacitou, Deus revelou coisas a você para que isso alcançasse outros. Mas sabe qual é a nossa maior pergunta quando a gente fala, e aí, vou transbordar para minha segunda-feira? Você fica pensando assim, como? Como, pastor? A pergunta é essa, irmão. Como que eu vou fazer? Como que vai acontecer? E eu também, essa aí também foi a pergunta da mãe de Jesus, Maria. Eita glória. Porque um anjo de Deus chegou para Maria e falou assim, ó, você vai dar à luz a um filho, vai se chamar Jesus, vai ser uma bênção, ele é o salvador do mundo. E Maria falou, só tem um detalhe, como é que eu vou ter bebê se eu não tenho relação sexual com ninguém? Como é que eu vou ter bebê se eu não sou casada? Como é que isso vai acontecer? A situação de Maria é mais difícil que a sua, irmão. E sabe o que acontece? E aí vem perguntas assim, pastor, como é que um menino pode matar leão e urso? Você já se perguntou? Como é que um menino mata leão? Como é que um menino mata urso? Como é que um leão faminto não... Como é que leões famintos não devora um camarada que é jogado lá dentro da cova deles? Como que uma fornalha aquecida 7 vezes mais não queima 3 jovenzinhos que foram jogados lá dentro? Sabe como? Eu vou te falar como. Eu vou te dar a resposta que o anjo deu para Maria. Em Lucas 1:35, só o 35. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você. Você não entendeu, irmão? O Espírito Santo virá sobre você. Mas como? E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Como que eu vou fazer, pastor? Como que eu vou produzir? Como que eu vou liderar? Como que eu vou alcançar? Eu vou responder como o anjo respondeu, o Espírito do Senhor que está sobre você, é Ele quem vai fazer, Ele vai te envolver, o poder do Altíssimo te envolverá, e o que nascer de você, o que fluir de você, o que as tuas mãos fizerem, não será você, irmão, será Deus através de você, porque descerá sobre ti o Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo, será Deus em você. O que você realiza não é por você mesmo, é pela unção de Deus que permanece em você. Alguém está entendendo aqui? O poder do Espírito Santo fará. Eu creio. As pessoas vão olhar para você e elas vão dizer, como é que aquela equipe de louvor consegue compor aquelas canções? Como é que eles conseguem compor aqueles negócios? Como é que aquela equipe de louvor, como é que consegue? Rapaz, que canção linda! Pois é, foi aquela equipe de louvor lá, aqueles irmãozinhos lá da Shekinah, que compuseram canções, que começaram a ir para o Mato Grosso, começaram a ir para o Acre, começaram a sair do norte, começaram a ir para o sudeste, começaram a ir para o sul. Sabe por quê? Porque a unção do Senhor que está sobre vocês. Pastor, mas como aquela mulher pode fazer aquilo? Como que aquela pessoa pode ter aquele sucesso? Como que aquela pessoa tem aquelas ideias? Como que aquela pessoa faz aquele negócio? Sabe como que ela faz aquele negócio? O poder do Espírito Santo envolveu aquela pessoa, e o poder do Altíssimo, tudo que sai dela tem excelência, tudo que é gerado nela tem glória de Deus. Como que pode aquele pastor fazer aquilo? Como que pode aquela igreja crescer daquele jeito? Como pode aqueles irmãos fluírem no sobrenatural daquela forma? Como pode aquela igreja fazer aquilo? Aquela igreja não pode, mas é a unção de Deus que está sobre ela. Meu Deus do céu, porque a unção que recebestes dele permanece em vós, e ela vos ensinará todas as coisas. Irmão, nós vamos fazer um combinado aqui, em nome de Jesus. Antes de você começar a trabalhar,
todos os dias você vai declarar isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu, e Ele me encheu de habilidade, Ele me encheu de capacidade, Ele me encheu de destreza. A unção do Senhor permanece em mim, e tudo que eu fizer será capacitado, dirigido e abençoado pela unção de Deus. Ah, meu Deus do céu, tem uma unção gloriosa nessa casa hoje, irmãos. A unção de Deus é fresca para você. O Senhor está te falando, a gente vai transbordar hoje, para segunda, para terça. Vamos adorar, vamos adorar.